Olá para você, aqui é a Jaque e hoje nós vamos falar de teimosia. Você é uma pessoa teimosa? Ou conhece alguém bem teimoso? Gente, a teimosia é uma coisa assim que quando a gente lê algumas histórias na Bíblia, a gente começa a ver como ela custa e às vezes custa tudo da gente. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Se você é uma pessoa teimosa ou conhece uma pessoa assim, fica até o final do vídeo para a gente conhecer uma história muito especial que a gente pode tirar algumas lições e de repente não sermos tão teimosos assim. Olá para você, eu sou a Jaque e todo dia aqui nesse mesmo bate-horário eu tô aqui para fazer a leitura diária da Bíblia. A gente tira ali um tempinho, uns minutinhos para a gente refletir sobre um capítulo da Bíblia e no final do vídeo eu faço alguns comentários, tiro algumas lições, algumas ponderações de alguma coisa que me chamou a atenção na leitura que a gente acabou de fazer. Aqui no canal, se você é novo, nós temos as leituras salvas em playlists, nós temos de outros livros também. Em breve faremos a leitura de um novo livro. No momento estamos no livro de Atos e já estamos acabando essa leitura. Até amanhã a gente deve terminar essa leitura e logo teremos um próximo livro. Então você que quer crescer no Senhor, você que quer ler a Bíblia junto comigo, né? Às vezes você tem aquela preguiça, não sabe muito bem por onde começar. Às vezes você fala assim, meu Deus do céu, eu nem li a Bíblia essa semana, não li a Bíblia hoje. Então considere se inscrever no canal, ativa aí as notificações, porque sempre que o vídeo chegar, o YouTube vai te avisar. E aí você pode acompanhar a leitura e não perder nada. Você pode colocar um fone de ouvido, às vezes no horário de almoço. Se você pega um transporte público de manhã, coloca lá o fone de ouvido e vai ouvindo a palavra para que ela gere fé no seu coração. Esse é o objetivo. A gente vir para a palavra de Deus, encontrar ali nas escrituras as lições necessárias para a vida da gente e descobrir que não é uma coisa assim tão difícil como muitos pensam. Às vezes a gente pensa que ler a Bíblia é coisa para teólogo, né? Coisa assim de pastor, coisa de líder, e não é. É um livro para todos nós, onde nós podemos crescer juntos na nossa fé. E por isso esse canal existe. Mas antes da leitura que a gente vai fazer hoje, vamos falar com Deus, vamos orar, pedindo que Ele abra a nossa mente, o nosso entendimento, para entender aquilo que Ele tem para nós como lição nesse dia. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia e por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ler a sua palavra. Senhor, obrigada, Deus, por cada lição, cada ensino que o Senhor tem dado para nós ao longo desse canal, ao longo dos vídeos. E eu peço ao Senhor que continue dando a gente a sabedoria necessária para que possamos compreender as Escrituras e aplicar na vida da gente as lições que a gente aprende aqui. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, e nos ajude, ó Deus, nos ajude a entender, nos ajude a sermos pessoas transformadas, melhores, através da leitura da palavra. Que a leitura de hoje ela venha como uma direção, como um remédio, como uma cura no nosso coração. Abençoa a pessoa que está me assistindo, a casa dela, tudo que ela tem. Peço ao Senhor que dê para essa pessoa a direção necessária para esse dia, traga paz ao seu dia, traga, ó Deus, a direção que ela necessita, traga tranquilidade, ó Deus. É o que eu te peço e agradeço ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Bom, então bora lá comigo, estamos fazendo então a leitura do livro de Atos, já estamos no penúltimo capítulo, hoje vamos ler Atos 27, então vem para cá com a sua Bíblia ou seu celular, ou apenas me ouça, como eu disse, né, anteriormente, e vamos seguir aqui na leitura. Aqui num contexto bem simples, tá, gente? Você que tá chegando agora, tá caindo nesse canal, nesse vídeo pela primeira vez, estamos bem no finzinho aqui do livro de Atos, é o momento que Paulo, o apóstolo Paulo que a gente conhece, ele está preso, ele foi perseguido ali pelos judeus, ali em Jerusalém, ele passou poucas e boas ali, está prisioneiro e agora ele está sendo enviado para Itália, né? Ele precisa se apresentar para César, né? Então ele está indo para Itália e assim diz o texto da palavra. Determinou-se que navegássemos para a Itália. Então entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião chamado Júlio, do regime imperial. Então partimos embarcando em um navio de Adramítio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da Ásia. Aristarco, macedônio de Tessalônica, nos acompanhava.
No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com bondade, permitiu-lhe ir ver os amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades. Partindo dali, fomos navegando perto da costa norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio de Alexandria que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando lentamente por muitos dias e chegando com dificuldade a Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos próximo à costa de Creta, à altura de Salmona. E margeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazéia. Decorrido muito tempo e tendo a navegação se tornado perigosa, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertiu, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga e para o navio, mas também para a vida de todos nós. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao que Paulo dizia. E como o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria deles foi da opinião que de lá seguissem viagem para ver se de algum modo podiam chegar ao porto de Fenice em Creta, voltado para o sudoeste e nordeste, para ali passarem o inverno. Soprando o vento sul de forma amena, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta bem de perto. Mas não muito depois, desencadeou-se a partir da ilha um vendaval chamado Nordeste. O navio foi lançado para fora do curso e, sendo-nos impossível navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixamos levar. Chegando perto de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos segurar o bote salva-vidas, que então foi recolhido. E, usando-se os meios disponíveis para preservar o navio, amarraram-no com cordas. Temendo que fossem lançados em Sirte e encalhassem, baixaram as velas e se deixaram levar. Como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e essa perda. Agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque essa noite me apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo, dizendo: Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois creio em Deus que acontecerá assim como me foi falado. Contudo, é necessário que sejamos lançados em alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar Adriático, por volta de meia-noite, os marinheiros suspeitaram de que a terra estava próxima. Lançando a sonda, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante e tornando a lançar a sonda, acharam 15 braças. Temendo que fôssemos bater em rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras e faziam orações para que amanhecesse. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote salva-vidas ao mar sob o pretexto de lançar âncoras pela proa, Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se esses homens não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo pedia com insistência a todos que comessem alguma coisa, dizendo: Hoje já é o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum sem comer coisa alguma. Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, pois nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e, partindo, começou a comer. Então todos se animaram e também comeram. Éramos ao todo 276 pessoas no navio.
Depois de se satisfazerem com a comida, começaram a aliviar o navio jogando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e resolveram, se fosse possível, encalhar ali o navio. Soltando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras do leme e, içando ao vento a vela da proa, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam o navio, e a proa, encravando-se, ficou imóvel, mas a popa se despedaçava com a força das ondas. Então os soldados decidiram matar os prisioneiros para que nenhum deles fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-lhes este intento e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, e que os demais se salvassem, uns segurando-se em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Assim, todos chegaram salvos à terra. Gente, que viagem desastrosa, né? Eu não consigo pensar em nada mais desastroso que uma viagem de navio como essa. Paulo estava ali prisioneiro junto com uma galera, né? A Bíblia traz um número aqui de 276 pessoas, então não é um grupo pequeno, é um grupo bem grande ali, né? E ali eles começam a enfrentar vários obstáculos ali durante a navegação. Por uma questão climática, uma questão ali de ventos contrários e tudo mais, até que Paulo ele percebe e ele fala ali para o centurião que aquilo vai dar ruim, né? Ele pega e ele dá o alerta dizendo assim: Senhores, eu vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga do navio, mas também para todos nós, aqui no versículo 10. E a Bíblia fala que o centurião não prestou atenção, não levou em consideração o que Paulo disse, provavelmente por ser um prisioneiro, né? Mas ele só dava ouvidos a quem? Ao piloto e ao dono do navio. Então, o que acontece quando eu pensei no tema teimosia, né? Que se você tem alguém que está trazendo ali um alerta para você, no mínimo você deveria pensar por que aquela pessoa está falando o que ela está falando. Mas ele não quis nem saber, e aquela teimosia daquele centurião quase, mas quase coloca todo mundo a perder, quase se torna realmente uma viagem fatal. Graças a Deus, assim, que havia naquele navio Paulo, né, gente? A gente sabe que Paulo estava ali numa missão. Felizmente, o Senhor falou com ele, falando que era necessário que ele se apresentasse ali diante de César, então nem ele e nem ninguém que estivesse com ele iria se perder. E essa foi a mensagem de motivação, de encorajamento que ele trouxe naquela situação. Vamos lembrar aqui, no contexto que a gente leu, que eles estavam ali no inverno e passando por todo aquele rolê ali no meio do mar, né? De repente, enfim, eles têm que começar a jogar, né, todo o suprimento, tudo ali no mar, para impedir que algo pior acontecesse. E eles ficam nessa deriva toda por 14 dias. A Bíblia fala que todo aquele povo ficou todo esse tempo sem comer, totalmente assim, perdidos, né? Entrou um ponto de sobrevivência aqui, já entra em um nível de sobrevivência para todos eles, né? E mesmo assim, Deus trazendo a palavra para Paulo, que era para ele ir até César, é a palavra que Paulo leva aquelas pessoas para eles não se desanimarem, se encorajarem, né? Então, imagina a cabeça desse homem diante de tudo aquilo, né? Imagina você tá numa viagem, acontece alguma coisa, de repente seu navio afunda, você não sabe o que vai acontecer com você, quando você vai comer e vem alguém e traz uma palavra de fé para você, né? O que você faz, né? Você é aquela pessoa que você quase não acredita porque as circunstâncias ao seu redor te impedem isso, de ver isso, ou você é aquela pessoa que se apega a Deus ali na fé e crê realmente que o Senhor vai fazer alguma coisa, né? E aqui a Bíblia ela continua, né, depois falando que eles ficaram 14 dias, todo esse tempo ali naquele mar, e aí Paulo, ele dá a instrução de que eles têm que comer alguma coisa, eles estão há muito tempo sem comer, e o alimento, né, o que eles fossem comer, dependeria deles a sobrevivência. E aqui é um ponto curioso, tá, gente? É uma coisa que eu vi aqui, eu não sei se vocês pegaram isso também. Quem quiser comentar esse ponto ou souber até mais detalhes sobre isso, escreve aqui nos comentários, que a Bíblia fala assim no 35, que ele tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo começou a comer.
né? Então todos se animaram e também comeram. Éramos ao todo 276 pessoas no navio. Me parece aqui um milagre da multiplicação. Ele pega um pão, não são pães, né? Ele pega um pão ali, né? A Bíblia fala, tomou o pão, ele dá graças e depois todo mundo come um pouquinho e de repente aquele pão serviu para 276 pessoas. Isso aqui para mim é no mínimo curioso. Me parece que meio que de uma forma assim velada, né, um milagre da multiplicação. Não sei, eu viajando aqui, né? Mas quando a gente vê tudo isso acontecendo, né, gente, a Bíblia fala que depois que eles comeram, eles se encorajaram, eles, no final, aqui, né, resumindo toda a história, no final, eles conseguem ali encalhar, né, o navio, o que restou daquele navio ali numa praia, e ali todo mundo conseguiu se salvar. Então aqui o ponto é que essa viagem poderia ter sido infinitamente pior, gente, se Paulo não tivesse naquele navio. Tudo porque também aquele centurião não soube ouvir. Ele foi teimoso, ele não quis dar crédito ali para o que Paulo estava dizendo, ele só quis dar ouvidos ali ao piloto, ao dono do navio e vida que segue. E isso é muito interessante para a gente trazer para a gente como lição, porque às vezes nós sofremos pela nossa teimosia. Às vezes tem alguém dando um alerta, falando alguma coisa pra gente, olha, vai acontecer isso, toma cuidado, vigia, e a gente não dá crédito, ou porque aquela pessoa não tem um cargo, uma patente, né, mais poderosa, no caso Paulo aqui, ou porque a pessoa ela não tem uma instrução, é uma pessoa pobre, ou uma pessoa simples, ou a gente olha assim meio com desdém, né, com arrogância do tipo, ela nem sabe que essa pessoa nem sabe o que ela tá falando. Eu sei o que eu tô falando. E às vezes aquela pessoa tá tendo um discernimento, tá tendo um olhar que você, que é arrogante, não tem, né? E aí por causa da teimosia e dessa arrogância, a gente acaba enfrentando um problemão, colocando a nossa vida em risco e a vida de todo mundo que tá perto de nós. Então eu acho que assim, a teimosia, gente, é uma coisa que a gente precisa se vigiar, precisa tomar um cuidado para que a gente não caia no erro como esse centurião, sabe? Não quer ouvir ninguém, não quer ouvir o que Paulo disse aqui, né? E assim, no final das contas, aconteceu exatamente o que Paulo disse que ia acontecer. E para a glória de Deus, ninguém morreu. Todo mundo conseguiu se salvar. Eu fico pensando o que teria acontecido com aquele navio se Paulo não tivesse ali. Provavelmente essas pessoas teriam se jogado ao mar, teriam morrido de fome, teriam morrido de outras causas, enfim, mas elas não teriam se fortalecido no seu espírito, se fortalecido ali em Deus de alguma forma, né? Então, assim, no final da história, assim, realmente, meio que quem salvou aquela galera ali foi Paulo, né? Então, graças a Deus, assim, pela visão, né? Graças a Deus pelo coração, que embora o centurião não tivesse dado ouvidos para Paulo, Paulo tinha uma visão de cuidado das pessoas. Então para Paulo ele estava ali olhando o todo, né? Tanto que ele parte o pão e dá ali para todo mundo, né? Todo mundo come alguma coisa, ele não pensa só em si, eu vou me salvar porque eu vou ali me apresentar diante de César, né? Então assim, todo mundo come, todo mundo participa e todo mundo se salva, né? Então, assim, eu acho que fica uma lição bem legal aqui pra gente ver qual dos times a gente tá ali, né? A gente tá no lado do time do centurião que não ouve ninguém, quer seguir ali a rota a qualquer custo, dane-se, né, o resto, o que as pessoas vão falar, ou a gente tá ali no time Paulo, né? Mais atencioso, mais vigilante, né? Mais cuidadoso, mais pensando ali nas pessoas, no cuidado, na sobrevivência de todo mundo, de que lado que a gente tá. E é assim que eu vou fechar esse vídeo, deixando essa pergunta para você, de que lado que você tá. Se a gente tiver um coração mais teimoso, mais arrogante, gente, vamos pedir ao Senhor que Ele nos cure, nos transforme, para que a gente não sofra com a nossa teimosia, para que a gente saiba ouvir os outros, saiba ouvir o alerta que alguém for dar pra gente, que a gente tenha o coração ensinável, tenha o coração aberto ali para pelo menos assim pensar, sabe? Opa, alguém tá falando alguma coisa pra mim aqui? Peraí, por que ele tá falando isso? O que ele tá vendo que eu não tô vendo? O que ele percebeu que eu não percebi?
Pelo menos isso, gente. Vamos ao menos ouvir e depois então a gente toma uma decisão, sabe? Mas não assim já ignorar, porque só eu sei, ela não sabe, e eu vou seguir ali na minha teimosia, porque no final, gente, quem se prejudica ali na história, assim, é quem segue esse caminho e quem tá junto dessa pessoa. Que Deus abençoe você, até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.